Flávia, aí entrando um pouco mais nesse assunto que você tocou agora há pouco, a questão do gás, a gente tem visto toda essa escalada também na questão do fornecimento desse tipo de energia. E como você bem disse, além de ser uma questão militar, essa guerra também é uma questão política e econômica, né? Os países ocidentais buscando ali enfraquecer a Rússia para que ela não tenha meios ali para continuar essa guerra, porém a Rússia contra-atacando, fazendo seus movimentos ali, pedindo para que o pagamento do gás seja feito em rublos, até para acabar fortalecendo a sua economia e continuar colocando dinheiro dentro dos seus cofres. Queria saber como que você está vendo esse movimento, a gente pode chamar de um jogo de xadrez econômico entre os países ocidentais e a Rússia, e quais podem ser as consequências. A gente vê uma Europa talvez muito dependente da energia russa, não só o gás, mas o petróleo, e a Europa ela conseguiria ficar sem essa energia? A Europa se submeteria aos desejos e às imposições da Rússia? Os Estados Unidos têm alguma coisa que pode fazer ali para auxiliar nessa interrupção de fornecimento? Eu queria entender um pouco desse jogo de xadrez, né? Quais podem ser os próximos movimentos, já que a gente viu esse corte, essa interrupção de fornecimento na Polônia e na Bulgária, que são países menores mas muito dependentes também, né? O que pode acontecer se chegar numa Alemanha, numa França, países maiores e mais potentes economicamente também? Exato, eu gostei desse paralelo que você fez com um tabuleiro de xadrez, porque é exatamente isso. Como as potências não estão se enfrentando diretamente, e que bom para a gente não ter uma generalização do conflito, as medidas que estão sendo adotadas estão no campo econômico. Mas até então a gente tinha visto muitas sanções inéditas adotadas pelo Ocidente em relação à Rússia, e que de fato deram um grande baque na economia russa. Porém, o que nós estamos vendo agora é uma contrapartida, né? A Rússia reagindo dentro desse tabuleiro. E o que acontece? Ela está exigindo, então, que o pagamento do gás natural seja feito em rublos, justamente para fortalecer a sua economia. E não se esperava que isso acontecesse e que a União Europeia, que os países mais dependentes de gás, cedessem a essa exigência. Alguns têm resistido, como aconteceu com a Polônia, cuja porcentagem de gás importada da Rússia chega mais ou menos a 56% do total. Mas a situação da Bulgária, que também se recusou a pagar em rublos, é ainda mais perigosa, né? Eles dependem cerca de 90% de importações de gás natural vindas da Rússia. E, de repente, esse fornecimento foi cortado. Isso também já é um teste para a gente ver como que dois países, um relativamente dependente, que era a Polônia, e um altamente dependente, como é a Bulgária, reagirão diante disso. Ambos os países disseram que não vão aceitar as exigências da Rússia. Porém, outros países europeus, vendo essa movimentação, já se colocaram à disposição para pagar em rublos. Então, é interessante como teve esse movimento contrariando a tentativa da União Europeia de ter uma posição firme, conjunta, em relação a essas exigências feitas pela Rússia. Então, a gente já vê uma quebra aí na força das sanções econômicas. Não sei se isso vai continuar, mas já tem uma ruptura com as sanções, a partir do momento que alguns países aceitam essas exigências feitas pela Rússia. E é interessante porque, a curto prazo, não tem outros fornecedores de gás natural que possam fornecer tão rapidamente esse gás para a Europa. Realmente não tem outros fornecedores. Porque nós estamos vendo algumas importações feitas por parte dos Estados Unidos, mas aí é extremamente custosa o transporte desse gás, que daí é o liquefato para a Europa. É um transporte também perigoso e a própria rede de fornecimento não é o suficiente. Então, o que nós vemos é que a Europa está numa situação extremamente difícil, pelo menos a curto prazo. Nós sabemos que desde o final, ou desde a metade da epidemia de Covid, que atingiu todo mundo, a Europa tem feito alguns esforços para fazer uma mudança da matriz energética. Esse era o plano até o começo da guerra, ou seja, uma energia mais sustentável, variar as fontes de energia e até mesmo diminuir a dependência em relação à Rússia. Porém, com
A guerra, agora, não temos tempo suficiente para fazer toda a mudança que isso exige. A gente está falando de algo muito grande, que é uma mudança na matriz energética. Em relação à Alemanha, por exemplo, ela tem sido muito criticada, inclusive internamente, porque ela deixou de lado a energia gerada pelo carvão, e desde 2011, quando houve o acidente nuclear em Fukushima, no Japão, ela abandonou as usinas nucleares, que também tinham uma participação importante no fornecimento de energia para a população. E agora, com o advento da guerra, toda essa estratégia tem se mostrado furada ou não suficiente, e a Alemanha acaba ficando refém dessa situação da Rússia. Então, o que nós vemos é um desespero também por parte da Alemanha de, pelo menos, como passar pelo próximo inverno com fornecimento de gás garantido. Ontem mesmo, o governo alemão deu uma declaração que não deseja nenhum tipo de embargo para o gás russo, porque isso levaria a desemprego, fechamento de várias empresas, inflação ainda mais alta, que já tem atingido o mundo inteiro. Então, pela Alemanha, se for da vontade dela, ainda continuaria com esse fornecimento não interrompido. O que está sendo discutido agora no âmbito da União Europeia é um embargo em relação ao petróleo, porque a União Europeia é menos dependente. Então, a grande questão é o gás. O que se espera que aconteça é que na próxima primavera, quando a primavera chegar lá na Europa, faltam poucos meses, caia drasticamente o consumo de gás natural, por conta, não será necessário o aquecimento. Porém, quando isso acontecer, essa redução nem é tão significativa. Se a gente for pensar, na primavera cai cerca de 60%. Aliás, os níveis de utilização do gás natural chegam a 60% do que é consumido em janeiro, que é o mês mais intenso de frio na Europa. Então, a queda não é tão significativa a ponto de não precisar mais do gás vindo da Rússia. De fato, a curto prazo, a situação é muito difícil para a Europa, mas os esforços já estão sendo feitos no sentido de se livrar dessa dependência da Rússia, que eles precisam de tempo, algo que não tem. Provavelmente, os impactos dessa medida, dessa diminuição de compras do gás russo, impactará a economia da União Europeia até 2024. Mas, a partir daí, eu acredito que eles já vão ter mais capacidade de se livrar dessa dependência da Rússia. Aí o problema volta para a Rússia, né? O que eles vão fazer sem seus maiores compradores de gás natural? Mas, a longo prazo, é uma outra estratégia.